Pastor, música secular é pecado? As pessoas... Porque olha só, eu aprendi que o cristão, o evangélico, o servo de Deus não deve ouvir música secular. Mas de que forma eu aprendi? Os meus pastores, né, me ensinaram que era assim, mas não me mostraram nenhuma literatura, nada. Não, é assim, acabou. Porque naquele tempo os pastores ensinavam desse jeito. Ó, mulher não pode cortar cabelo não. Mas pastor, tá na Bíblia? Meu irmão, não pode cortar. Se cortar, vai pro banco. Não pode assistir televisão. Então, muitas coisas que eram pecado naquele tempo, inclusive, ó, mastigar chiclete já foi pecado, usar calça jeans já foi pecado. Mastigar chiclete foi pecado? Já foi pecado. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Não, fora da igreja. Chamava-se goma de Satanás. Na minha igreja chamava goma de Satanás. Na minha igreja que eu era criança, você deve ter sido das igrejas do interior, mais interior. Grama, goma de Satanás, era borracha de Satanás. Você está mastigando a borracha do diabo. Quando se fala de secular, traz uma conotação assim de mundano, é isso? Porque a música que não é evangélica. Música que não é evangélica. Porque há um versículo na Bíblia que fala assim: o Deus desse século cegou o entendimento. Não está nesse secular, nesse sentido da palavra. E secular é isso? Não é isso não. Porque... Secular está no sentido de música que não é evangélica, que não é gospel, entendeu? Que não é gravado por cantores evangélicos e gospel, que hoje, né? A Bíblia, ela tem um versículo que eu gosto muito, que fala assim: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? As coisas são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso escrever falando. Certo. Isso tem a ver com a consciência de cada um e o entendimento que cada um tem daquilo mal que aquilo pode lhe fazer. Jesus disse assim: se meus olhos forem maus, o meu corpo será tenebroso. Ou seja, se aquilo te faz mal aos olhos, é melhor não ter do que ter que arrancar os olhos. Faz mal aos olhos, porque depende do entendimento de cada um. Eu, particularmente, sou Joel. Se eu ouvir um sertanejo, uma música que eu acho que fala da natureza, da roça, né? Do sabiá, do passarinho que está cantando, ou do franguinho na panela que está lá, eu não vejo maldade nenhuma nessas músicas. Ao contrário, traz um aspecto rural da vida que cada um de nós gostaria de ter num sítio, na fazenda, uma coisa assim. Mas eu penso que tem pessoas que não podem. Ele, quando começa a ouvir uma música, por exemplo, romântica, ele quer ampliar esse romantismo dele com a bebida, acompanhar com a bebida, com uma mulher que não é a mulher dele, se lembra da época que ele vivia no apogeu da vida jovem dele, que ele vivia lá de qualquer maneira, e acaba se pervertendo, né? Há pessoas que estão na igreja, que se converteram, que qualquer coisinha que você fizer com ele, o mínimo que fizer com ele, volta tudo. Então isso é questão de... Eu, particularmente falando, eu não vou incentivar isso no púlpito da minha igreja, que os irmãos, vocês podem ouvir música secular e vocês podem ouvir música gospel. Vocês podem cantar música secular, como também música gospel. Não vai lhe fazer mal algum, porque eu tenho minha consciência para com isso. Mas nem todos têm a mesma consciência para com o pecado, para lidar com o mal. O que para mim não é pecado, como você falou agora, da goma de mascar, né? Para outros é. Há pessoas que não podem ver um programa de televisão, ele se corrompe. Se ele for na praia com a família dele... Mas essa pessoa, ela não tem que ter a consciência de que isso faz mal para ela. É ela que tem que ter consciência disso. Eu não posso embutir isso como um pecado, como uma proibição, como se fosse uma coisa bíblica, né? Bíblica, como se fosse uma doutrina séria, entendeu? Só pelo ato de eu achar que aquela pessoa supostamente possa ouvir uma música secular, música não gospel, e é muito relativo isso aí, porque se alguém me fizesse essa pergunta, é muito difícil, é melindroso. A resposta para essa pergunta é melindrosa. É melindrosa, né? Igual quando fala bem assim, depende da consciência de cada um. Olha só, quando fala de consciência, está falando de coração e julgamento do homem para o homem, né? Quando eu falo de minha consciência, eu falo do meu coração e do meu julgamento de mim para mim. Porém, o próprio Deus diz que o meu coração não é de confiança. É enganoso. Não é de confiança. Então tem muitas coisas que o meu coração pode dizer que é lícito. Aí outra palavra também muito vaga,
tudo me são lícito, mas nem tudo me convém. Mas o que é que não me convém? Aquilo que você percebe na sua consciência, justamente, que lhe faz mal, porque o Espírito Santo está trabalhando aí mostrando, isso não é para você. Você não devia estar aqui. Mas eu não estou me remetendo. Mas eu não estou me remetendo à minha consciência. Sim, mas aí você falou agora, como que eu vou criar essa consciência? Aí que entra aí o ensinamento, aí que entra aí o discipulado, aí que entra aí uma outra pessoa trabalhando, ajudando essa pessoa nesse sentido. Por isso, a Bíblia diz assim, não havendo lei, não há pecado. Okay? Se não tem lei, não tem pecado. Essas pessoas normalmente elas são instadas a viver esse processo de acusação, de consciência pesada, porque alguém pregou para ela, alguém ensinou para ela que aquilo. Nós mesmos nós ficamos muitos anos acreditando, lá em casa, quando eu era criança, a televisão é pecado. E a televisão lá em casa era coisa terrível, porque quando chegava alguém lá em casa, e nós era criança, e o papai já estava como pastor da igreja, ele tinha consciência que ele talvez poderia comprar uma TV para nós, mas ao mesmo tempo ele não queria que aquilo fosse motivo de escândalo para outro que chegasse lá. Então nós sofríamos com esse drama. Aí vendeu-se a televisão, acabou com aquilo para acabar com o drama. Aí nós fomos pro vizinho, assistindo a televisão do vizinho, sabe? Hoje você olha para trás e vê tudo isso aí e vê como que nós éramos ignorantes acerca disso. Mas hoje você olha para o presente também, você vê que a televisão hoje é um lado de lixo podre. E lá no fundo dela, lá no interior do lixo, tem alguma coisa que você pode salvar, alguma peça que você pode pegar, parece que não tá ruim não. Eu digo que não tem nada, na televisão não tem nada que você aproveita. Eu acho que não tem nada que você aproveita. Mas é uma distração. Por exemplo, um programa evangélico que tem lá na televisão, que você vai chegar ali, trazer uma pessoa, colocar do seu lado ali, ouvir uma leitura da palavra, uma oração, como tem muitos programas evangélicos, é algo que está lá na lata do lixo podre, que tá bom, ainda presta. Tá, mas só que é o seguinte, eu vou falar pra você com toda certeza que eu vou falar. Teve um pastor aqui no Brasil que comprou uma rede de televisão. Ele comprou uma rede de televisão. E ao invés de ele pegar e transformar aquela rede de TV, sendo ele pastor, em uma TV evangélica, uma TV da igreja, ele continuou com o segmento, digamos, mundano e secular, colocou as mesmas programações profanas que tinha lá na outra TV, certo? E eu fiquei assim, confesso que eu fiquei assim, julgando aquele pastor. Falei, meu Deus do céu, como que um pastor compra uma televisão e transforma ela pior do que a outra lá? Mas depois eu fui entender. Se ele transformasse aquela televisão em evangélica, os evangélicos iam para outra. Sim, daria uma evasão. Ia para outra. Porque até evangélico, infelizmente, come lixo. Gosta de comer lixo, gosta de dar lata do lixo. Vasculhar a lata do lixo. Então, olha lá, tem lá em Belém, tem uma igreja, tem uma rede TV lá, da Assembleia de Deus. Né? Não tem? Rede Boas Novas. Boas Novas. Vai ver a audiência daquela lá. Nós somos a maior parte dos evangélicos, né? Como já foi dito. A igreja evangélica, Assembleia de Deus, pois é, do Brasil, então poderia estar arrebentando. Era para estar arrebentando. Era para ser a número 1 na audiência do Mas Brasil. você diz que o povo está indo lá na lata de lixo podre. Mas eles querem ir para novela. Entendeu? Então o pastor, ele foi muito sábio, ele teve visão. Ele falou, eu tenho que cativar esse cliente aqui. Eu tenho que cativar esse cliente aqui. E aqui eu vou colocar, depois que eu tiver cativado, eu vou lançar a palavra de Deus. E está acontecendo. Mas aquelas novelas, que as novelas. Eu acho as novelas muito boas. Olha só, cara. E os exageros que tem na novela, que são inseridos ali, por exemplo, não digo apenas nomes que não existem na Bíblia e situações que não estão. Não, peraí. O que você acha dessa trama de Olha se fazer, só, quando você vai contar uma história, nós também fazemos isso nas pregações. Nós queremos ilustrar aquela situação e às vezes criamos cenários que a gente imagina que seja daquele jeito. O cara não vai pegar ali exatamente como está escrito ali. Ele é uma novela que está contando a história de um personagem bíblico, mas ele tem que inserir mesmo. Mas ele está fazendo ali a arte, porque senão, se você for contar exatamente como está escrito ali, mas Wanderson, não é arte. Uma figura de linguagem muito conhecida é a hipérbole. Hipérbole é o exagero da verdade. É quando usa-se um exagero de uma verdade para expressar o tamanho daquela verdade, a abrangência daquela verdade. Então, hipérbole. Olha, você não acha que há exagero, a conotação desse exagero é excessiva, ou seja, cria-se coisas. Eu vou te falar do resultado. Já que é uma trama bíblica,
Você não acredita Vou que te pessoas falar... dali podem sair dali e pregar aquilo que está sendo visto? Pregam. Eu vou te falar do resultado. O resultado que eu vi, positivo. Eu não estou falando que alguém me contou, estou falando de experiências. Por exemplo, eu vivo num setor onde já teve 2.000 homens lá. E de um tempo para cá, aqueles homens que falavam de vida dos outros, que ficavam zoando, eu vi aqueles homens reunidos e comentando a ação de novela. Eu vi pessoas dizendo que nunca leram a Bíblia, que sentiram vontade de ler a Bíblia, para conferir se realmente era daquela maneira. Então você vê proveitoso. Eu vejo proveitoso. Eu vejo da lata de lixo podre, tirou algo de bom, então, sabendo que ali também naquele conteúdo tem que ser descartado também. Tem, porque, junto com aquele conteúdo. Justamente porque é a única forma de você atrair o público. A arte, ela funciona dessa maneira. Inclusive até a pregação da gente. A gente pregando, se a gente for pregar exatamente como as letras estão escritas ali, você não tem... Então você é favorável aos livros apócrifos? Não sou favorável. Não canônicos, não aqueles que... Não tô sim, abriu-se uma coisa aí, porque os livros apócrifos é um compêndio, é um acumulado de livros, de informações, que se fala a verdade ali, e aquilo é bom para as pessoas assimilarem. E mesmo os apócrifos, ou seja, os livros escondidos, apócrifos lá, eles não são livros que vão falar para fazer mal, nem que adorar o diabo, eles falam de bem, falam de milagres, de anjos, como exemplo o livro de Tobias, onde o anjo Rafael prega no livro de Tobias que ele é bom você dar esmolas. No livro de Tobias tem isso lá, o anjo Rafael desce. Passado lá, que lá girava com Santana, né? Não, o livro de Tobias, o livro de Tobias fala que o anjo Rafael aparece e prega: boa coisa é dar esmola, porque dar esmola apaga o pecado e faz achar a vida eterna. Aí é um conteúdo dentro de uma lata exposta ali, que o camarada vai pegar aquilo lá e vai falar: opa, coisa boa. Mas se nós pregarmos isso aí, nós vamos abrir procedência para outros livros que estão lá, que podem trazer divergências doutrinárias. Agora nós entramos em outro ponto. Peraí, deixa eu fechar, tá chovendo aqui. Divergências doutrinárias. O que você acha disso? Você começou me perguntando. O livro apócrifo, nós ainda estamos naquele tema da novela. Porque, e eu estou no tema da novela da pregação. A pregação, você também quando vai fazer uma pregação, você não pega ali exatamente o texto que está escrito ali, do jeito que está escrito, só aquelas palavras ali não. Ali vai contar a história do cego Bartimeu, por exemplo. Você vai conjecturar, você vai criar um cenário na mente daquelas pessoas para que você consiga atrair a mente daquela pessoa para a sua história, e dentro da sua história você manda uma mensagem. É essa a história que foi contada ali. Entendeu? Então, assim é a arte. Assim é o teatro, assim é o cinema. Eles estão contando uma história real, mas eles vão colocar ali preenchimentos que são atrativos, mas o fundo da realidade é que importa. É a mensagem que está sendo mandada ali que importa. A mensagem de Davi, a mensagem... Então eu sou favorável a isso. Quanto aos livros apócrifos, eu não acho legal. Apesar de eu já ver pessoas, até no meio pentecostal, falar muito de coisas apócrifas, né? Prega uma mensagem apócrifa. Mensagens que saíram lá de livro de Evangelho segundo Tiago, né? Um monte de coisas. Barnabé. Aí eu tô ali, como eu já li, eu sei de onde ele tá tirando. Mas o público que tá ali tá recebendo a mensagem primordial, apesar de ser bonito e tal, tá recebendo a mensagem primordial. Que é a mensagem primordial ali que vai fazer com que a pessoa tenha o interesse de conhecer melhor aquela palavra. Então você acha que mesmo que haja ilustrações pseudo-bíblicas que venham dar ênfase à mensagem, se o final dessa mensagem for a mensagem da cruz, o propósito do reino, é válido. É válido. Agora, não com mentiras, né? Não com mentiras. Sim, porque a Bíblia tem um lance de Timóteo, Paulo adverte Timóteo dizendo assim, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, que homens se desviarão seus ouvidos às fábulas. Fábulas, ou seja, histórias, narrativas que não são de Deus, não são bíblicas. E as pessoas terão comichão no ouvido para ouvir essas fábulas, essas histórias. Você acha que se o pregador subir ao público com fábulas, com historinha, com contos, que não é verdadeiro, é uma conjectura de algo que é uma ilustração, e no final ele terminar com a mensagem da cruz, a mensagem do reino, é válido? Bom, eu tenho visão dessas fábulas
É justamente isso que nós começamos a falar. Voltou agora na sua consciência disso. É justamente isso que nós começamos a falar sobre a música. Como é que eu tenho informação de que a música é pecado? A música que não é cristã é pecado. Como é que eu tenho essa informação? Por causa das fábulas. Por causa de um pastor lá atrás, que quando eu tinha 14 anos, me ensinou. E aí vem outros que ensinaram ele. Não ensinou dele mesmo, alguém ensinou ele, né? E foi criando aquela situação dentro da minha cabeça que hoje eu não escuto consciência livre. Apesar que eu tenho um conhecimento de que eu sei que há músicas secular, vamos dizer assim, que elas... a mensagem que ela transmite é profana, a mensagem que ela transmite, eu me afasto daquilo ali. Mesmo assim, aquelas músicas que falam de amor, eu também me afasto delas. Então, pela minha consciência que colocaram em mim, pelo que plantaram dentro de mim como errado. A sua consciência, então, aquilo que eu voltei, que eu falei, depende da consciência de cada um, tem a minha. Não sei se eu quiser. É exatamente isso aí, voltou agora nesse ponto. Uma música, por exemplo, Menino da Porteira. Você condena a letra, a música, a melodia da música tudo. Ou o cantor que eu condeno ele tudo. Tá com cachimbo, ou tá fumando, então, tá bebendo. Eu condeno tudo, não porque é pecado a música, não porque a mensagem tá, porque aquela música é muito bonita, mas eu condeno porque alguém plantou dentro de mim, deixa assim, sem ligar. Uhum. Porque alguém plantou dentro de mim que aquilo é errado. E hoje, eu nunca parei para poder, eu carrego aqui como errado, mas eu vou morrer com essa consciência, esse que plantar dentro de mim, mas outros virão. E como eu ensinarei isso aos outros? Porque hoje, meu amigo, tá mais difícil para você ensinar mentiras, porque hoje as pessoas têm mais informações. Hoje as pessoas sabem ler, as pessoas não sabem ler. A internet tá aí. A internet tá aí para explicar. Hoje você prega uma mensagem, enquanto você está pregando, o mais humilde dos irmãos está lá no banco com o celular ligado, consultando no canal de busca. Isso é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo? Tem outra visão disso aí. Você fala uma palavra, ele busca lá e para ver se você está falando de realmente. E naquele tempo, né, que eu era jovem na igreja, não existia nada disso. O cara falava assim, o pastor falava assim, você aí não. Eu vou dar um exemplo. Tinha aquela família, tudo que era muito sucesso era pecado você curtir ali aquele negócio ali, você vivia aquilo ali. Por exemplo, tinha na época que eu era criança, tinha aquela família dinossauro, não tem? Sim. Aquilo foi uma explosão de sucesso. Aquilo virou um demônio dentro da igreja. E tanta coisa que eu ouvi sobre aquilo, por exemplo, lançaram a caneca do Baby. Sim. Aí o pastor pegou a caneca daquele, o pastor pegou a caneca daquele, aí ele só tem 3 dedos. O Baby é um dinossauro que só tem 3 dedos. Aí o pastor fez uma pregação em cima daquela caneca, falando que aqueles 3 dedos simbolizavam 666, porque dava o símbolo da 66. Você tá com medo ali? A gente era só no terror, cara. Rapaz, aí você me lembrou agora um fato aqui. Lá na igreja, nós era criança, o pastor Domingo, meu pai, tava falando sobre essas coisas, né? Agora tem aí o segredo da Xuxa, cuidado que aí tem. Vai por cá? Vamos por cá? Vamos por aqui. Aqui tem o segredo da Xuxa, aí tem o boneco Baby. Aí o irmão falou assim, pastor, tem um biscoito dele também. Aí o irmão era gordinho, barrigudinho, né? Uhum. Aí no meio era o culto de doutrina. Antigamente tinha o culto de doutrina, lembra disso? O culto de doutrina. Culto de doutrina. Aí a igreja quietinha, né? O pastor falava, os irmãos aprendiam. Uhum. Aí esse irmão interrompeu o pastor Domingo e falou assim, pastor, sim, tem um biscoito também. Aí papai olhou pra ele, quando ele é barrigudinho, né? E falou assim, você tá comendo o biscoito da Xuxa, do Dino. Aí o pessoal ria. Aquilo descontraiu o ambiente. Tornou. Aí isso abre uma coisa aqui. Aí você começou me perguntando, eu tô te perguntando agora, hein? Uhum, você acha que uma mensagem pregada de forma. Nós gravamos ali agora na convenção. Você pode ver ali que alguns líderes foram espontâneos, alegres, abriram as mãos e falaram. Outros foram mais reservados. Você acha que uma mensagem, ela acompanhada de gracejos, de humor, como por exemplo o pastor Cláudio Duarte fala, ela difere das outras, que são mensagens com mais seriedade, pregadas com um posicionamento mais conservador? Eu acho que aí é estilo. O estilo de cada um, né? É estilo de cada um.
E você vê que o pastor foi tão aceito. Mas não é pecado não, né? Claro que não. O pastor foi tão aceito que o público dele é muito grande. E Sim. quem fala mal, porque infelizmente... Ou é inveja ou queria ser igual. Na verdade é o que mais existe por aí no meio daí, é inveja. Sem condenar. O cara vai lá, o cara cresceu a igreja dele, independente, ele começa a botar defeito naquela igreja, como sempre o demônio. Assim como eles fazem com a igreja, eles fazem com homens de Deus. Agora veja bem, existe públicos diferentes. Existe pessoa aqui, ó. Você acerta. Ali, essa. Existe pessoas, é o seguinte, por exemplo, existe 3 tipos de público, que até onde eu sei. Existe aquele, o visual, né? É aquele que você tá falando e tá olhando pra você. Esse camarada, ele só se concentra em você quando você faz gestos. Você faz gestos, entendeu? Então ele é o visual. O sinestésico, né? Sim, o que prende? Estou falando aqui da pá, lá... Isso, entendeu? Você tem que envolver naquela situação. Existe um tipo de público que ele não precisa nem estar olhando para você. Ele está conversando, ele está te ouvindo. Sim. Então, um pregador, por que os pregadores ou os palestrantes, na sua... Não, deixa aí. Calma que ele vai... Foi um perigo aquilo ali. Mas olha lá. Por que os grandes palestrantes, eles não ficam parados aqui? Porque eles não ficam só parados aqui, eles movimentam. Porque ele quer alcançar os 3 tipos de público que está sentado ali. Aquele que precisa do movimento para cativar a mente dele. Aquele que precisa do contato, né? Né? Ele tem que se envolver com a mensagem. Sim. Eu sei que isso é uma ciência. Envolve todo o auditório que está ali. Isso é uma ciência. Entendeu? Esse tipo de público, eles estudam isso. Então, cada um tem o seu estilo e depende do seu nível de conhecimento. Agora, falando disso aí também, eu fiz o curso de oratória. Naquela época a gente tinha os tipos de pregador. O melancólico, você viu isso também, né? O pigarreador, o irado, o dormioco. Aí cada um é um estilo de um orador que bate no... Teve um camarada na internet que eu vi que foi pegar, era a ceia, e ele bateu com a mão no púlpito, era de vidro. Foi pro chão a ceia. Esse é o fanfarrão. Esse deve ser o fanfarrão, mão pesada. É o fanfarrão. Agora tem aquele que é tão sonolento que o sono dele passa por demais. É sonolento demais. Então tem esse estilo de pregação, né? Tem. Mas então você fala. Agora você tem que se sentir à vontade quando você está pregando. Entendeu? Não nada feito, né? Não, porque é o seguinte, a mensagem, ela tem que entrar primeiro em você. Você tem que acreditar naquilo que você está falando. Você tem que vender primeiro para você, o que você está vendendo. Porque se você tem que entregar para o público algo com a confiança que você tem naquilo ali. Essa é a importância da mensagem. E agora, veja bem, se você se sente bem parado, só visualizando assim, ótimo. Se você se sente bem andando, tem uns que até karatê, até pula em cima do... Independente se sente bem, cada um faz. Agora, o conteúdo... É isso que importa. Que é importante, o conteúdo. Teve uma pessoa que ontem mesmo me perguntou: Pastor Joel, você treme na hora que vai falar? Como assim? Na hora que vai falar na igreja, você treme? Isso é uma coisa que ficou lá pra trás, né? Na década de 80, eu era um jovem, quando eu saí da igreja com 16 anos, eu fui pra fora do Dom até quase 20 e poucos anos. E aí eu fui pra discoteca, pra baixo, pra forró. Aqui é a base do trânsito, ó. Aí eu fui pra forró, pra discoteca, esse negócio, e lá nós agitávamos, fazia bagunça. E era público grande, né? E aí eu fui pra igreja, voltei pra igreja e tal. E entrou em uma espécie assim, de moderação tão grande, talvez um temor, respeito na fé, na coisa sagrada, né? Na igreja. Eu me limitava ali, tá parecendo um rapaz tímido agora, certo? Aí eu recebi a oportunidade pra pregar, a primeira vez que eu recebi a oportunidade pra pregar foi no Emenda Gilda, numa consagração de jovens. Hoje esse negócio é escasso, né? Consagração de mocidade. Consagração de jovens, sábado de manhã. Rapaz, tinha meia dúzia de jovens lá. Mas eu tentando pregar, vamos ver esse jovem aí, Joel. E eu peguei minha Bíblia, né? Tava marcado ali, dentro da doendo, ali, marcando. Mateus 4:4. Tentando subir um monte, pareceu o diabo tentar. Aí eu fui pegar essa mensagem, rapaz, eu tremia assim a perna. Igual uma vara verde, tremia pra pegar pra dentro de jovens. E você sentiu isso quando você começou? Aí eu fui orar, e Deus, tem que eu nunca mais vou pregar mais se for passar essa vergonha. Aí eu consegui vencer essa questão hoje. Porque você não tinha costume, sem vergonha não, né? Mas você não tinha costume, isso é normal, é natural. Você fazer uma coisa natural. Você tem, até hoje eu, ainda às vezes eu fico ansioso. É ansiedade. Eu fico ansioso, entendeu? Até hoje eu tenho muito respeito, então eu vou falar. Porque eu penso o seguinte, eu tenho meu estilo de falar. Seu estilo pegou, cativou, a gente tá na igreja, você pregou lá sobre Jabes. Bênção, e teve gente que falou, pastor, esse estilo de mensagem me agrada. Então, você conquistou. Eu tenho meu estilo de falar, então, mas eu tenho muito respeito pelo conteúdo que eu tô entregando. Porque
Porque eu sei que no domingo a pessoa vai te guardar. É um dia, tipo assim. É cansado de ver a mesma coisa. E também é um dia que não pode ser desperdiçado. É um momento que não pode ser desperdiçado. Tem que trazer um conteúdo, entendeu? Dá muita ênfase, louvor e a palavra. Isso aí, tem que trazer um conteúdo que cativa a mente da pessoa. Uma coisa que sai da curva, né? Que a pessoa tá cansada de ouvir a mesma coisinha. Você tem que trazer uma picada nova. O evangelho, diferente, né? O evangelho é boas novas. Nós vivemos as boas antigas e as boas velhas. E as boas mesmas. Dificilmente você vê umas boas novas. Então você tem que procurar ali dentro do texto uma boa nova. Como é que é as boas mesmas? As boas mesmas. Mais do mesmo. Mais do mesmo. O cego foi lá, o homem foi lá. Fala o versículo bíblico, todo mundo já sabe. Entendeu? Uma história de Abraão, Agora, acha um negócio ali que toda história tem alguma coisa. Olha, eu preguei, tá na internet essa minha mensagem. O cego de Jericó, como você nunca ouviu na sua vida. Eu mostrei que o cego de Jericó era uma maldição que tinha na família de Jesus. Sim. Eles tinham pavor de cego, eles tinham pavor de coxo. Eu mostrei isso dentro da Bíblia. Onde você encontrou isso lá? Eu gosto de mensagem, tem muita mensagem que eu pego na igreja e ao longo desses anos. Eu gostaria também de fazer o que você fez, talvez não vou fazer. Gravar, fazer a sequência, pra guardar, pra publicar. Aonde você encontra, por exemplo, subsídio, se você pegar, se você não ler as narrativas de Flávio José. Eu não achei nada falando da Bíblia. Dentro da Bíblia. Lá os jebuseus, Davi quando conquistou Jerusalém, antes de conquistar, ele conquistou quase todo o reino lá, ele virou um imperador, mas ele não deixou Jerusalém para ser a última cidade a conquistar. Hoje é Jebuseus. Que era a cidade de Jebus. Então o que acontece? O reino de Jebuseus descobriu um jeito fácil da Bíblia. Porque Davi tinha pavor de coxo, não ele, a família dele aqui, ó, aqui, cara. Não só ele, mas não só ele, mas a família dele toda tinha pavor de coxo e de cego. E o que o rei fez? Espalhou na entrada da cidade coxo e cego para poder impedir que o guerreiro Davi. Mas Davi foi esperto e falou o seguinte: aquele que matar os coxos e cegos, eu vou promover. Cadê a Bíblia? E aí quando ele conquistou Jerusalém, ele escreveu na entrada do palácio dele: aqui não entra nem coxo nem cego. Sabe quem quebrou a placa? Sabe quem quebrou? O coxo, filho de. O filho de Saúl, Mefibosete. Eu conto essa história, deixa eu mandar um link dessa mensagem. Eu li já. Você vai ficar. Rapaz, eu vejo na Bíblia, no Antigo Testamento, quando eu falo para os irmãos da igreja, lê a Bíblia no Antigo Testamento, procurando Jesus. E cada passagem que você lê, você não entender, fala, onde é que está Jesus aqui? Você encontra um tipo, uma alegoria, um símbolo, né? Um sinal de Jesus. Então, eu vejo essa passagem apontando para isso. Na cidade, ali não vai entrar coxo. Aponta para o porque não céu, não terra, não Jerusalém. Aponta para isso que a placa lá foi falha, porque entrou, Mefibosete entrou, quebrou a placa. Agora, veja bem, vai dizer que não entrou nem cego, nem coxo nem cego. O próprio Davi teve que quebrar a placa dele, deixou o coxo o Mefibosete entrar. Porém, cego não. Agora veja bem, olha que coisa interessante. Passaram grandes homens poderosos sobre a terra, mas nenhum deles curou cego. Não existe nenhum, só Jesus, porque esse era o sinal do Messias. Então todo cego, sendo feito de nascimento ou sendo feito cego, sabia que de Davi nasceria um que iria quebrar a quarta. Por Davi, porque todo cego carregava essa informação. O Messias, uma das coisas do Messias, a atribuição do Messias é curar cego, porque nenhum deles curava. É um bom conteúdo. Eu te mandou um link,